oportunidade registrada na APN, tá? Então, mediante ali a comprovação. E serão entregues 5 prêmios para os primeiros participantes que tirarem a certificação e também mediante a comprovação, tá? O prêmio vale também, né, para aquelas que tiverem ali pelo menos o mínimo de 5 sessões participadas, tá? E apenas revendas da TD Cine com o DSA assinados podem participar da premiação. Então, ali que tem um contrato com a TD Cinex, com a AWS, tá? E a TD Cinex reserva o direito, né, de cancelar ou encerrar a campanha a qualquer momento ali, alguns detalhes. Depois eu vou compartilhar aqui o link, tá, do site do Tech Journey e o link do formulário para apuração também. Maravilha? Então já vou deixar aqui no chat para que ninguém tenha dúvida. O Leandro já colocou aí o link. Obrigado, Leandro. E vamos lá. Então, Brunão tem a palavra no momento. Vamos lá, Brunão. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso Tech Journey. Hoje a gente vai abordar o terceiro domínio, né? Então a gente vai falar de tecnologia e serviço em nuvem. Só um minutinho. Eu sou o Bruno, sou arquiteto associate da AWS aqui na TD, né? Então a gente vai falar hoje sobre o terceiro domínio. Vamos abordar sobre tecnologia e serviço da nuvem. Aqui é a nossa agenda, então no dia 18 a gente fez uma introdução sobre o exame. No dia 25 a gente falou um pouco sobre conceito de nuvem, e no dia 2 a gente falou sobre segurança e conformidade, e hoje a gente vai dar continuidade falando de tecnologia e serviço da nuvem. Então aqui na primeira sessão a gente vai ter uma visão geral dos serviços e categorias da AWS. E atualmente a AWS oferece 23 categorias diferentes de produtos ou serviços, né? E cada categoria consiste em um ou mais serviços. Mas nessa sessão a gente vai focar nos serviços que são mais utilizados e que oferecem uma melhor introdução à nuvem da AWS. Então a gente vai falar sobre computação, otimização e gerenciamento, a gente vai falar de banco de dados, gerenciamento e governança, redes e entrega de conteúdo, a gente vai falar de segurança e identidade e conformidade, e por último, armazenamento. Aqui na categoria de armazenamento, a gente tem o S3, né, um Amazon Simple Store Service, que é um serviço de armazenamento de objetos. A gente tem o EBS, o Amazon Elastic Block Store, que é um armazenamento em blocos para uso de instâncias EC2. A gente tem o FS, o Amazon Elastic Sistema de Arquivos, né, sistema de arquivos compartilhado, que oferece um sistema de gerenciamento de arquivos NFS, né, então um serviço usado na nuvem e em recursos locais também. A gente tem o Amazon Simple Store Service Glace, né, que é uma classe de armazenamento na nuvem do Amazon S3, de arquivamento para arquivamento de dados e backups de longo prazo. Na categoria de banco de dados, a gente tem o RDS, um banco de dados relacional. A gente tem também o Amazon Aurora, que é um banco de dados que foi desenvolvido para a nuvem, né, também um banco de dados relacional. A gente tem o Amazon Redshift, que permite você consultar executar consultas analíticas em petabytes de dados armazenados. E o Amazon DB, que é um banco de dados não relacional de chave e valor. Aqui na categoria de rede e entrega de conteúdo, a gente tem o Amazon VPC, que é a sua rede na nuvem. A gente tem o Elastic Load Balance, que ele distribui automaticamente o tráfego de entrada entre vários destinos, como instâncias, containers, endereço de IP e função Lambda também. A gente tem o Amazon CloudFront, que é uma entrega de conteúdo estático, né, com baixa latência. A gente tem o AWS Transit Gateway, que é uma forma de você
unificar, né, as suas redes, né, em um ponto central. A gente tem o Amazon Route 53, que é o serviço de DNS na nuvem. A gente tem o AWS Direct Connect, que oferece uma maneira de estabelecer uma conexão de rede privada dedicada aos data centers locais. E a VPN, que oferece um túnel privado fazendo site-to-site para sua rede da AWS e a sua rede local. Aqui na categoria de segurança e identidade e conformidade, a gente tem o IAM, que permite que você gerencie o acesso aos serviços e recursos da AWS com segurança. A gente tem o Organizations, que permite você restringir quais serviços e ações são permitidas nas suas contas. O Amazon Cognito, que permite você adicionar cadastro, login, controle de acesso de usuários aos aplicativos web. A gente tem esse nome até eu confundo às vezes, Artifactor, que oferece um acesso sob demanda a relatórios de segurança e conformidade na AWS. A gente tem o KMS, né, que permite você criar e gerenciar chaves e controlar o uso de criptografia em grande variedade de serviços na AWS. E por último, o Amazon Shield, que é um serviço que gerencia um serviço gerenciado de proteção contra a negação de serviços distribuída, o DDoS. Aqui a gente tem a categoria de serviços de gerenciamento de custo da AWS. A gente tem aqui a parte de relatório de custo, onde ele te dá um relatório detalhado de todos os custos que estão sendo utilizados dentro da AWS. A gente tem o AWS Budgets, que permite que você defina orçamentos personalizados e envie alerta quando você exceder esse custo, né? E o Cost Explorer, que permite você visualizar, compreender ali os custos que estão sendo utilizados dentro da AWS no período ali que você está utilizando, né? Aqui na categoria de gerenciamento e governança, a gente tem a console da AWS, que é a parte visual, onde você consegue logar lá e ter a parte visual de todos os recursos e serviços da AWS. A gente tem o AWS Config, que oferece um serviço que ajuda você a rastrear o inventário e recursos e as alterações que foram feitas dentro da AWS. A gente tem o CloudWatch, que permite você monitorar os recursos da AWS com instâncias, tabela do Amazon DynamoDB e instâncias do RDS. O Autoscaling, que oferece recursos que permite escalar vários recursos, né, para você atender a demanda. A gente tem a parte de CLI ali dentro da AWS, linha de comandos. A gente tem o AWS Trust Advisor, que ajuda você a otimizar custo, performance, segurança e resiliência usando uma verificação de práticas recomendadas da AWS. A gente tem o Well Architecto Tool, que oferece ajuda para revisar e aprimorar a sua carga de trabalho com práticas recomendadas. Então, ela trabalha ali os pilares de excelência operacional, segurança, confiabilidade, otimização de custos e sustentabilidade. E por último, o CloudTrail, que ele rastreia as atividades dos usuários dentro da AWS e o uso de API também. Aqui na categoria de computação, a gente tem o Amazon EC2, que são máquinas virtuais na nuvem, né? A gente tem o Amazon EC2 Autoscaling, que permite que você adicione novas EC2 de uma forma automática. Você tem o ECS, né, o Elastic Container Service, que é um serviço de orquestração de containers
altamente escalável e de alta performance, que oferece suporte a containers do Docker. A gente tem o ECR, que é o EC2 Container Registry, que você permite ali registrar os containers Docker e facilita a vida dos desenvolvedores na hora de armazenar, gerenciar e implementar ali facilmente as imagens do container. A gente tem o Elastic Beanstalk, que é um serviço para implantação e escalabilidade de aplicativos e serviços web. A gente tem o AWS Lambda, permite você executar códigos sem provisionar ou gerenciar servidores, o mais conhecido como serverless, orientado a objeto. O EKS, que facilita a implementação e o gerenciamento de aplicativos containerizados que usam Kubernetes na AWS. E por último, o AWS Fargate, que é um mecanismo de computação para Amazon ECS, que permite executar containers sem a necessidade de gerenciar servidores ou cluster. Na seção 2, a gente vai abordar sobre VPC e redes. Então, o que é uma VPC, né? Uma VPC é um serviço que permite você provisionar uma seção logicamente isolada dentro da nuvem AWS, que te oferece um controle de recursos da rede virtual, né? Então você cria intervalos de IP, você tem a possibilidade de criação de subredes, configuração de tabela e rotas, criação de tabelas e rotas e configuração de gateways de redes, né? Então, ele te dá essa possibilidade de você ter o controle sobre seus recursos dentro da rede, da sua rede, ali, sua VPC, sua Virtual Private Cloud na AWS. E, além disso, você tem a possibilidade ali de criar suas subredes, né? Então, você pode criar isolar, logicamente, de outras redes virtuais da nuvem AWS. A VPC pertence a uma única região da AWS, que pode abranger várias zonas de disponibilidades. Depois que você cria uma VPC, você pode criar subredes em diferentes zonas de disponibilidades. As subredes são classificadas como públicas ou privadas, então ela te dá a permissão de acesso à internet, e as subredes privadas não te permitem esse acesso, né? Aqui a gente fala um pouco de endereçamento IP, que permite que os recursos da sua VPC se comuniquem entre si e com outros recursos pela internet. A gente tem a possibilidade de criar blocos com /16 ou /28. E quando a gente cria um bloco de thread IPv4 dentro da AWS, por padrão ele já reserva 5 endereços IP dentro desse bloco. Então a gente tem ali um IP que será reservado para endereço de rede, para comunicação interna, resolução de DNS, uso futuro e endereço de transmissão dentro da rede. Toda subrede em sua VPC, ela deve ser associada a uma tabela de rotas que é responsável por controlar o roteamento de todas as subredes. Aqui a gente tem o gateway de internet, que é um componente da VPC que permite a comunicação entre instâncias na VPC e a internet. Então, o gateway de internet ele tem duas finalidades, né? Fornecer um destino nas tabelas de rotas para um tráfego roteável pela internet e executar uma conversão de endereços de rede para instâncias que receberam endereços IPv4. Então, sempre que a gente precisa
que uma instância e uma subrede pública tem acesso à internet, a gente vai ter a necessidade de adicionar esse gateway de internet dentro da nossa VPC. O GateNet, ele faz a conversão de endereços da sua subrede privada e permite que você se conecte à internet e a outros serviços da AWS. Então, ao mesmo tempo que você permite esse acesso ao mundo externo, você também impede que a interface inicie uma conexão com as instâncias. Mais utilizado para fazer atualizações de patch dentro das suas instâncias que estão na subrede privada. Aqui a gente fala do VPC Peering, que é um espelhamento de VPC, né? Então, você consegue criar uma conexão de rede entre duas VPC usando o VPC Peering. Então, é uma forma de criar um tráfego privado e estabelecer essa conexão entre duas VPCs. Aqui a gente fala da VPN, né, o site-to-site, onde permite que você crie um túnel privado entre a sua rede AWS e a sua rede local, usando a internet. E o Direct Connect, que permite estabelecer uma conexão de rede dedicada e privada entre a sua rede local. Isso permite aumentar a sua taxa de transferência de largura de banda e oferece uma experiência de rede mais consistente do que uma conexão baseada em internet. O VPC Endpoints é um dispositivo virtual que permite que você conecte de forma privada a sua VPC aos serviços da AWS. Então, a gente tem dois tipos de endpoint, né? O primeiro endpoint, que é um endpoint de interface, permite que você se conecte a serviços desenvolvidos pela AWS ou até mesmo serviços disponíveis dentro do marketplace, né? Criado através de parceiros. E o Endpoint Gateway, que te possibilita conectar ao S3, ao DynamoDB, entre outros serviços da AWS. O AWS Transit Gateway, ele te ajuda a simplificar o modelo de rede, né? Então, você, através do Transit Gateway, você unifica essa conexão. Aqui no exemplo, você passa do modelo que está à nossa esquerda para a direita, onde você centraliza todo esse tráfego, né? Então, ele acaba sendo um hub que controla como o tráfego é roteado entre todas as redes conectadas. Então, ele simplifica o gerenciamento e reduz custos operacionais, porque ele acaba centralizando todo esse tráfego dentro do Transit Gateway. O Amazon Route 53, que é o serviço de DNS na nuvem, né? Então, ele conecta com eficiência as solicitações dos usuários com a infraestrutura da AWS, com instâncias S2, load balance, S3, e pode ser usado para rotear também usuários para infraestrutura fora da AWS. Aqui são os tipos de roteamento compatível com Route 53. Então, a gente tem um roteamento simples, né, que é usado em ambientes de servidores únicos, roteamento ponderado de round robin, que atribua pesos ao conjunto de registros. A gente tem um roteamento de latência, que ajuda a melhorar os seus aplicativos globais. Geolocalização, que roteia o tráfego com base na localização dos seus usuários. Então, a gente tem o roteamento por geoproximidade, que ele roteia esse tráfego com base na localização dos seus recursos. A gente tem o failover, que é para um site de backup. Então, se o site principal se tornar inacessível, ele vai fazer esse failover para o site backup. E por último, o roteamento com valores múltiplos, né? Então, ele responde à consulta DNS com até 8 registros íntegros selecionados aleatoriamente. O CloudFront,
que é um serviço de entrega de conteúdo estático, né, global e seguro. Ele possui alguns pontos de presenças distribuído pelo mundo, então ele tem um modelo de autoatendimento, o consumo ali é feito através pelo uso, né, então o pagamento é feito através do uso. Então, ele é uma rede de entrega de conteúdo, né? É um sistema distribuído globalmente. Ele faz o cache daquele conteúdo no seu ponto local ali. E quando esse conteúdo é solicitado, é feita a entrega ou uma cópia, né, do conteúdo é solicitada na borda do cache. Então, essa presença que fornece a entrega mais rápida. Então, você acaba diminuindo o tempo de latência ali na entrega dos conteúdos estáticos usando o CloudFront. Nessa sessão a gente trouxe um exemplo de pergunta aqui, né? Então, a pergunta de exemplo aqui que a gente trouxe é: uma empresa quer estabelecer uma conexão consistente e privada do data center on-premise da empresa com a nuvem AWS. Qual serviço a AWS atenderá esses requisitos? Aí a gente tem aqui a opção A, Client VPN, opção B, Amazon Connect, opção C, Direct Connect e a opção D, Site-to-Site VPN. Vou pedir para que vocês compartilhem a resposta correta pelo chat e na sequência eu já compartilho aqui com vocês a resposta. Bora lá, pessoal. Vamos dar uma exercitada aí, né? Realmente para entender os conceitos, né? Então, o Albert já colocou aí, ó, D. Então, a gente vê o modelo de pergunta simulado, tá? Então, na última sessão, teremos aí o Kahoot. Então, vão ser algo realmente similar. Então, para que todos possam realmente prestar atenção. Depois eu vou até compartilhar aqui uma documentação da própria AWS, o guia do exame, né? Então, a gente lembrando que tecnologia e serviço de nuvem é a seção com maior percentual, né? Então, 34%. Brunão aí, ele está passando em cada serviço, né? E mostrando ali alguns detalhes do que cada serviço, de certa forma, ali faz, né? Então, a parte de VPN, rede, parte de armazenamento e alguns pontos sobre segurança também. Tá? Então é interessante que todos realmente possam conhecer os conceitos aí, que ele tem um peso grande aí na certificação. Ó, vamos lá. Estão colocando D, C, D. Ó, temos algumas divergências aí, hein? Olha, ó, o Leandrão até colocou ali, hein? Conexão privada aí, consistente. Deu a dica, hein? Vamos lá, Brunão. Vamos ver qual que é a resposta. Então, a resposta correta é a letra C, né? O Direct Connect. Quando a gente vai fazer o exame da AWS, a gente precisa se atentar a alguns pontos que são importantes dentro da pergunta que ele direciona para a resposta, né? Nessa pergunta, ele pergunta aqui, a empresa quer estabelecer uma conexão consistente e privada. E a única forma de você estabelecer essa conexão consistente e privada é usando o Direct Connect. Aqui na seção 3 a gente vai falar sobre armazenamento, né, na AWS. Então a gente vai abordar sobre o EBS, a gente vai falar sobre S3 e por último o FS. O EBS é o serviço de Amazon Elastic Block Store, então são armazenamentos persistentes em bloco, né, para uso em instâncias EC2, chamado de armazenamento não volátil. Ou seja, então, quando você encerra a sua instância ali, ou desliga a sua instância, os dados eles vão continuar ali salvos dentro do seu volume, ali, do seu EBS. O Amazon EBS ele permite que você crie, né, esses armazenamentos individuais e possa anexá-los em suas instâncias EC2. Esses volumes eles são replicáveis automaticamente dentro das suas zonas de disponibilidades e conforme
pelo fato dele ser anexado à instância, ele pode proporcionar uma baixa latência, né, ao acessar os dados. E aqui a gente traz alguns casos de usos, né, com volume EBS. Então, quando a gente pensa em unidades de estado sólido SSD, a gente tem um uso mais geral, né? Então, a gente pode ali usar esse volume para inicialização de sistemas, desktops virtuais, aplicativos interativos que precisa de baixa latência, ambiente de teste, desenvolvimento. E quando a gente vai para uma unidade de disco rígido, a gente pensa mais num caso de uso de throughput otimizados, né? Então, a gente pensa mais em Big Data Warehouse, processamento de log, ou sistemas que não precisam volumes que não podem ser usados para inicialização, né? O Amazon S3, o Simple Storage Service, é um armazenamento de nível de objeto. Ele armazena esses recursos, né, dentro de um bucket. Então, o S3 é uma solução gerenciada de armazenamento na nuvem. Os dados podem ser... Eles não estão associados a um servidor, né? Então, é o famoso serverless. Você pode colocar quantos objetos quiser dentro do S3, desde que atende esse limite aqui de 5 teras. E você pode praticamente armazenar arquivos de dados como imagem, vídeos ou logs de servidores. E aqui dentro do S3 a gente possui algumas classes, né, do S3. Então a gente tem aqui o S3 Standard, que ele é projetado para oferecer armazenamentos de objetos que são acessados com frequência, né? Então a gente, dando continuidade, a gente tem o Intelligent Tiering, que foi projetado para otimizar custo, então ele acaba movendo automaticamente os dados para um nível de acesso mais econômico, sem impactar a performance. Ele acaba monitorando ali o acesso dos objetos e move aqueles objetos que não foram acessados por 30 dias consecutivos para um nível de acesso mais infrequente, né? A gente tem o acesso infrequente access, né? Ele é usado para dados que são acessados com menos frequência, mas que exige um acesso rápido ali quando necessário. Ideal para armazenar backup, data store, arquivos de recuperação e desastre. A gente tem o One Zona Access Infrequente, né, da AWS, é voltado para dados que são acessados com menos frequência, mas que exigem acesso rápido quando necessário. Por padrão, as classes de armazenamento do S3, eles são armazenados em, no mínimo, ali, 3 zonas de disponibilidade. Já o One Zona, ele armazena esses dados em uma única zona, então ele acaba entregando um custo menor, né? O Amazon S3 Glacier, que é um armazenamento de menor custo do S3, ele oferece suporte à retenção de longo prazo e que esses dados podem ser acessados de 1 ou 2 vezes ao ano, e ele é focado numa retenção de longo prazo, né? Então a gente está falando ali de 7 a 10 anos. E o Glacier Deep Archive, que ele acaba... Ele é bem parecido com o S3 Glacier, mas ele tem essa restauração um pouco mais demorada. Então você acaba fazendo ali a restauração em até 12 horas dos seus dados ali armazenados dentro do Glacier Deep Archive.
Aqui a gente fala um pouco de definição de preço do Amazon S3, então você só paga pelo que for utilizado ali, em questão de gigas por mês, né? Toda transferência para fora ou para outra região, ela é cobrada, e as solicitações de put, copy, post, list, get também são cobradas dependendo do número de solicitações. Você não paga por transferência que são feitas dentro da AWS do Amazon S3, e toda transferência fora do Amazon S3, como CloudFront ou para instâncias também, ou na mesma região, não são cobradas no S3. Aqui a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o S3 Glacier, né? Então, ele possui um custo extremamente baixo, uma recuperação de dados não é feita imediatamente, né, quando você desejar, então ele tem um tempo ali de restauração, mas ele permite que você tenha ali também alguns padrões de restauração, né? Então você tem a opção de restauração expressa, que geralmente ele disponibiliza os dados entre 1 e 5 minutos, mas possui um custo um pouco mais elevado. Tem a possibilidade de restaurar esses dados no modelo padrão, onde essa restauração pode ser entre 3 e 5 horas. E a em massa, que pode demorar de 5 até 12 horas para ser restaurados os seus dados, mas com o menor custo. O S3 ele permite que a gente crie políticas de ciclo de vida dentro do Amazon S3. Né? Então, você pode criar políticas de ciclo de vidas onde você consegue ir alternando esses dados entre diferentes tipos de armazenamento. Então, eu posso definir que durante 30 dias esses dados vão ficar dentro do S3 Standard, e após esses 30 dias ele vai para um acesso ocasional, né? Um acesso infrequente. E após esses 60 dias eu posso mover esses dados para o S3 Glacier, ou até mesmo depois de algum período ali que eu determinar ali, 360 dias, 365 dias, como que está no slide, a gente exclui esse dado. Então essa automação permite que a gente reduza custo, né? Quando a gente cria essa política de vida dentro do S3. Bruno, O só Amazon... acrescentar um ponto aí interessante, show de bola. Então o pessoal sempre normalmente gosta, né? Então, esse é um ponto que, sem sombra de dúvidas, vai cair na prova, tá? Então, o pessoal gosta dessa dica aí, porque é o que cai na prova, às vezes é muito amplo. Então, o Bruno deu até a dica aí. Então, você precisa fazer uma economia, né? Reduzir custo. Na prova lá, a gente vai mostrar depois no simulado, que a AWS, a gente fala que tem umas pegadinhas, né? Vai cair alguma pergunta, vai cair sobre S3, sem sombra de dúvidas, mas no modelo de redução de custo, então vai cair ali em Project Access, Glacier, tá? Então, realmente se atenta a esse ponto, estuda bastante esse detalhe aí, movimentação, né, de ciclos de vida, de backup, tá? Então isso é bem interessante e sem dúvida vai cair na prova mais de uma questão, beleza? Show de bola, Bruno. Segue. Show. O Amazon FS, né, um armazenamento de um file system, né, dentro da nuvem. Então, esse armazenamento de arquivos na nuvem, ele permite que você crie um armazenamento compartilhado, então você permite que N instâncias consigam acessar esses dados, né, diferente de um EBS, que ele é atrelado a uma única instância. Então, a gente consegue criar aqui um file system, com uma capacidade elástica, que oferece suporte a NFS e a NFS versão 4. E o FS é compatível com imagens, né, baseadas em Linux para instâncias EC2. Aqui a gente trouxe mais um exemplo de pergunta. Então, uma empresa ela deseja armazenar dados que não são acessados com frequência. Qual é a melhor solução econômica que a gente deve considerar? Então, a gente tem aqui a opção A, que é o Storage Gateway.
A opção B, que é um Simple Storage Service Glacier. A opção C, Elastic Block Store, o EBS. E a letra D, o Amazon S3. Então, beleza. O pessoal compartilha aí a resposta. Lembrando que a gente sempre tem que atentar aqui às informações, os pontos importantes que a questão está passando aqui para a gente conseguir escolher a melhor resposta. Bom, o pessoal está respondendo aí. A Ana Carolina colocou B. B, Carlos B. Vamos lá, pessoal. Então, são modelos de pergunta realmente que pode cair, tá? Então, colocando ali, pesquisa armazena dados que não são acessados com frequência. Qual a melhor solução econômica que deve ser considerada, né? Então, qual que é o mais barato ali, né? Então, a AWS quer saber. Então, a solução, às vezes não sempre a melhor, porém ela quer saber ali realmente para ter uma economia de custo, tá? Então, qual que seria a resposta? Vamos ver, Bruno. O pessoal colocou a B aí. Show. Vamos ver aqui. A resposta correta é o Simple Storage Service Glacier, né? Então, a questão aqui, ela traz aqui para a gente dados que não são acessados com frequências e uma melhor solução econômica. Então, quando a gente pensa em no acesso com pouca frequência e uma solução econômica, a gente está falando do S3 Glacier. Aqui na última sessão, a gente vai falar sobre banco de dados. Então, a gente vai falar aqui primeiro sobre o Amazon RDS, que é um banco de dados relacional da AWS, e é um banco de dados gerenciável, né? Então, gerenciados. Então, o que acontece? A AWS é responsável por gerenciar a instalação patches de sistema operacional, instalação de patches de software do banco de dados, backup, alta disponibilidade, a escalabilidade do banco de dados, a parte de energia de servidores e a manutenção. Então, a AWS ela é responsável por essa grande parte de gerenciar, né? Então, essas partes. Então, você acaba sendo responsável só pela otimização do aplicativo. Então, é um banco de dados relacional, onde esse serviço é gerenciado pela AWS. E aqui, a gente traz mais a gente tenta explicar melhor o que seria um serviço gerenciado, né? Então, quando a gente configura um banco de dados RDS, ou até mesmo um Amazon Aurora, a gente acaba reduzindo a responsabilidade administrativa do cliente. Então, mais essa responsabilidade administrativa, né? Se você for pegar aqui, comparar um banco de dados local com um banco de dados na Amazon usando uma instância C2, você diminui essa responsabilidade administrativa. Já dentro do banco de dados RDS, essa responsabilidade administrativa diminui ainda mais, né? Porque fica totalmente responsável pela AWS e o cliente ele fica ali responsável pela otimização do seu banco de dados e do aplicativo. Então, a gente tem a opção de implementar, né, quando a gente vai implementar uma instância do banco de dados do Amazon RDS, a gente tem aqui a opção de selecionar a capacidade de CPU, memória, desempenho de rede, o tipo de armazenamento, né, se vai ser um armazenamento magnético ou de uso geral, e até mesmo tipo os IOPS provisionados. O RDS ele é compatível com um banco de dados MySQL, SQL Server, PostgreSQL, MariaDB e Oracle. Aqui a gente traz alguns casos de uso, né? Então pode ser usado em aplicativos webs e móveis, aplicativos de comércio eletrônico,
jogos para dispositivos móveis e online. O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL, então um banco de dados não relacional. Ele é mais flexível, né? Então, para aplicativos que precisam de latência ali estável ou abaixo de 10 milissegundos. Então, ele permite um armazenamento praticamente limitado. Os itens podem ter atributos diferentes, né? Então não existe uma relação entre tabelas, e ela permite uma consulta ali de baixa latência. Então a gente acabou de falar ali do RDS, que é um banco de dados relacional, e agora a gente está falando do DynamoDB, que é um banco de dados não relacional. E por último, a gente traz aqui o Amazon Aurora, que é um banco de dados relacional, compatível com MySQL e PostgreSQL, que é um banco de dados criado para nuvem. E ele permite reduzir custo, porque se trata de banco de dados de código aberto. Então ele acaba oferecendo ali um aumento de confiabilidade, disponibilidade, por ser um banco de dados também gerenciado como o RDS. E para finalizar, a gente trouxe aqui um último exemplo de pergunta. Então, uma empresa ela necessita de um banco de dados relacional na AWS que registre os pedidos de novos clientes em um site. Qual serviço ou recurso da AWS atenderá esse requisito? Então, aqui na letra A a gente tem o Global Accelerator. Na letra B a gente tem um DynamoDB. Na letra C a gente tem o Amazon Aurora. E na letra D a gente tem o Elastic Block Store, o EBS. E aí, pessoal, qual a resposta está correta aqui? Compartilha com a gente. Pessoal colocando muita opção C. Beleza. Vou compartilhar aqui com vocês a resposta correta. Opa. Pronto. Então, quem respondeu a letra C acertou. O Amazon Aurora, né? Então, se a empresa precisa de um banco de dados relacional na AWS, a gente vai pensar ou no Aurora ou no Amazon RDS. Ok? E a gente vai abrir agora espaço aqui para dúvidas, né? Quem tiver dúvidas, a gente tem aqui alguns minutos, eu acredito. Deixa eu dar uma olhada aqui no relógio. 10 minutinhos. Então, fique à vontade aí para compartilhar suas dúvidas com a gente no chat, para a gente poder ajudar vocês nessas dúvidas. Ô, Brunão. Opa. Até um ponto interessante aqui para comentar com o pessoal, né? Essa parte, o domínio 3, é o domínio que mais é cobrado dentro da prova. Ele custa cerca de 33%, ou seja, 1/3 da prova está só nesse domínio 3. E é um domínio bem abrangente. Vocês podem ver que ele fala de toda a parte de tecnologias e serviços da AWS, tá? A próxima sessão, com o domínio 4, a gente vai falar um pouquinho também dessa parte do domínio 3, e a gente vai continuar, principalmente falando da parte do computing, porque tem muita relação com o domínio 4, que é a parte de precificação. Mas falando do conteúdo que a gente mostrou hoje, pessoal, o que é importante, né, ter de entendimento? Vocês viram que o Bruno mostrou lá no começo, que a AWS ela tem mais de 23 categorias de serviços, são muitos serviços, e é difícil até decorar e conhecer todos, né? Mas é importante focar nos principais. Então, assim, foram mostrados aqui para vocês os 7, 8 principais que tem,
que é essa parte de segurança, computação, banco de dados, armazenamento, a parte do IAM, gerenciamento de custo. Então, assim, esses itens, podemos dizer assim, que são os hot topics, onde é importante dar uma lida, dar um entendimento em cada um dos recursos que tem dentro desses itens para um melhor entendimento. E aí, por exemplo, quando a gente fala de banco de dados, que o Bruno mostrou agora, é entender, né, quais opções que a gente tem quando a gente fala de banco de dados com SQL. Ou no SQL, qual a opção? É o DynamoDB. Dentro do banco de dados, umas perguntas também que costumam cair é justamente sobre a responsabilidade, né? Se você está usando o banco de dados dentro de um EC2, a sua responsabilidade aumenta com relação à configuração daquele ambiente. Se você está utilizando um RDS, como o Bruno mostrou, a sua responsabilidade é mínima. A AWS ela é responsável por toda aquela parte para o banco de dados funcionar. Se você está usando o Aurora, que também é uma opção para o banco de dados relacional, você tem a responsabilidade maior ainda da AWS, além de, como são um engine feito pela AWS, ele tem um tempo de resposta melhor. Então, assim, ele pode ser utilizado com recursos nativos. Tá? Quando a gente fala ali da parte de networking, como o Bruno comentou bastante, é bom entender também os conceitos de subnet, quando a gente configura subrede, né? Tanto pública quanto privada, porque vão cair questões assim, e isso vai estar muito relacionado ao gateway de saída, ou seja, quando vai utilizar o Internet Gateway na subnet pública, quando você vai utilizar o NAT Gateway, quando você tiver uma subnet privada. Então, assim, são pontos que é importante ter esse entendimento, porque são itens que pesam muito na prova, nas questões da prova. Vamos ter o simulado na última sessão, onde vocês vão ver essas perguntas que parece que tem mais de uma questão certa. Só que, como ele pede essa questão de qual é o melhor recurso, qual recurso otimiza mais, qual recurso que dá mais solução mais rápida para você. Então, assim, os dois poderiam estar certos, mas um atende melhor a questão. Um exemplo foi o da VPN e do Direct Connect. Os dois, você acaba fazendo um link ali exclusivo. Só que a VPN você vai estar utilizando a internet para fazer esse seu link exclusivo. No Direct Connect você vai estar fazendo um link dedicado para você. Então, assim, você tem uma fibra passando ali exclusiva da sua empresa para isso. Então, assim, os dois poderiam estar certo, tá? Mas ele está pedindo algo sobre consistente. Como é que a gente garante uma consistência da comunicação pela internet? A gente depende de um provedor externo para isso, entendeu? Então, esses são dicas e pontos de atenção que a gente tem que ter quando a gente está estudando para a certificação da Practitioner. Ela nem cobra tanto um aprofundamento técnico, mas essa parte conceitual de entendimento das diferenças dos recursos é muito importante. Só isso mesmo, Bruno. Felipe, é só essa dica aí que é importante, pessoal. Show, obrigado, Leandro. Boa, não, excelente. Realmente esses pontos aí. Então a gente viu que é o domínio, né? 34% aí que mais cai, né? Tecnologia e serviço de nuvem. Então são diversos recursos de serviço da AWS que a gente precisa ter um entendimento, né? Realmente vai cair na prova, tá? Eu até compartilhei aqui com todos também o guia, né? Então tem o guia do exame, deixa salvo aí no navegador, tá? Então você vai ver todos os serviços ali que podem cair ou não, tá? Então a AWS deixa até isso em aberto, por isso que a gente precisa entender diversos conceitos de serviço. Realmente a gente não precisa se aprofundar muito, pois é a primeira certificação, a Practitioner, né? Realmente a inicial, mas esses conceitos aí, grande parte dos hot topics mais utilizados, a gente precisa entender esse modelo, tá? E na próxima sessão também, né, nós iremos falar ainda um pouco sobre esse domínio 3, tecnologias de nuvem. Maravilha? O Leandrão até compartilhou também no chat aí. O Bruno, se puder também botar o QR Code aí do APX de satisfação. É sempre Isso. importante para a gente, pessoal, que Pessoal, vocês respondam sobre, né, o que vocês acharam da sessão, os pontos de melhoria, os feedbacks positivos, negativos. Então, assim, é sempre importante para a gente que vocês respondam e participem, para a gente ter uma visibilidade e sempre buscar estar melhorando para as próximas sessões. Perfeito. E se alguém tem alguma dúvida no chat, fiquem à vontade. Se tiverem alguma oportunidade, alguma dúvida com o cliente, estiverem implementando alguma solução, nos procurem. A gente fica à disposição. Alguns minutinhos aí para tirar e sanar algumas dúvidas.
E maravilha, não temos nenhuma dúvida. Queremos agradecer o tempo de todos. Então, devolvi aí 4 minutinhos. E muito obrigado. Até a próxima semana. Queremos agradecer imensamente o tempo à disposição. Obrigado, Brunão, pela ótima apresentação. Leandrão aí. E nos vemos na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.